Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Morre Erasmo Carlos aos 81 anos no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda, o artista estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Recentemente, Erasmo foi hospitalizado para tratar uma síndrome edemigênica e chegou a comemorar a alta. A síndrome é caracterizada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do corpo e pode ter diferentes causas, como o funcionamento dos rins, fígado ou coração. Bom, para falar sobre o legado de Erasmo Carlos, o 15 Minutos recebe o músico brasileiro, um dos fundadores do movimento Bossa Nova, Roberto Menescal. Bem-vindo ao podcast nesse dia triste para a música brasileira, Roberto. Obrigado. Mesmo triste, a gente está aqui para falar desse querido amigo. A causa da morte do Tremendão, como ele era carinhosamente chamado, ainda não foi divulgada. Roberto, é mais uma difícil perda para a cultura brasileira em tão pouco tempo, né? Esse ano tem sido duro, né? Muita gente tem sido levada, mas é como disse um amigo meu, nós estamos numa idade que as pessoas vão embora, né? Umas mais cedo, umas mais tarde, mas a gente sempre se surpreende, né? A gente nunca está preparado para isso, nunca. Quando você mesmo falou aqui agora que o Erasmo chegou a comemorar a saída dele do hospital, eu também comemorei quando eu soube que ele saiu. Eu digo, que bom, não era nada grave. Aí, pouco tempo depois, acontece essa notícia, né? Estamos tristes, mas sabendo que é o rumo da vida. Roberto, o Erasmo é autor de mais de 600 músicas e de grandes clássicos. Ele deixa uma legião de fãs e também de amigos como você. Roberto, antes da carreira solo, o artista também passou por alguns grupos musicais. Você acompanhou desde o início da carreira dele? Nós fomos, na verdade, algozes, assim. A Bossa Nova achava aquela música do Roberto Erasmo, que não tinha nada que ver, que era uma música muito simples e tal. E passamos anos assim. Na verdade, perdemos muito tempo, sabe, guerreando com eles e eles brincando com a gente. Eles, ao contrário, gozando a gente, né? Mas depois, com o tempo, a gente foi vendo que aquela coisa tinha uma profundidade muito maior. Tanto que eu produzi um disco da Nara Leão, né, chamada Aí Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, com músicas do Roberto Erasmo. Aí onde o reconhecimento pessoal da Bossa Nova começa a reconhecer a qualidade das músicas dele. E depois eu fui trabalhar, ele foi trabalhar comigo na Poligram, eu era diretor artístico da gravadora Poligram, e ele foi gravar lá. Primeiro não era nem comigo, mas, vamos dizer, o último disco dele na Poligram, que foi o Erasmo Convida, foi a ideia que nós tivemos juntos e foi muito bem, foi muito aceito. E aí eu acho que ele se tornou muito mais forte, um artista solo, não só com músicas do Roberto Erasmo, mas muita música dele mesmo. A gente passou muito tempo convencendo, Erasmo, você tem uma carreira independente do Roberto. Não que você tenha que parar com o Roberto, ao contrário, mas vamos usar um pouco as tuas coisas, as músicas que você faz sozinho. E aí fizemos várias gravações das músicas dele, né? E principalmente nesse disco Erasmo Convida, né? Que tem até o Roberto Carlos participa do disco também, Sentado à Beira do Caminho. E, sabe, acho que daí em diante ele tomou muita coragem e partiu para a carreira dele mesmo. Agora, Roberto, então voltando a esse passado aí que você relembra, né? Na década de 60 ele fez parte do programa Jovem Guarda aqui na Record TV. Esse projeto encabeçou o movimento cultural, na tua opinião? Foi nesse momento que ele ganhou a fama ali com o Roberto e a Vanderleia? Mas nesse momento a Bossa Nova ainda renegava o movimento deles, né? Agora, eu gostava e via escondido. Eu ia escondido para falar, hoje eu não posso ir aí com vocês, que eu tenho que ver uma coisa e tal. Ia ver o programa deles, que eu adorava, mas não podia dizer pro Ronaldo Bosco, pro João Gilberto, pro Carlos Lira, não podia dizer que eu adorava, sabe? Mas fiquei adorando, e depois vi, conversando com a Gal um dia, a Gal falou, olha, Menescal, que eu adoro o Erasmo e Roberto e tal. E eu aí comecei a confessar que eu adorava também, né? Mas aos poucos, que eu não podia trair minha turma, né? E
fui seguindo. A gente começou a se encontrar nos programas, televisão, até que a gente começou a trabalhar juntos na gravadora Polygram. Graças a Deus, eu ultrapassei essa neurose de falar que não gostava da Jovem Guarda. Que bacana, né? É muito interessante ouvir, depois que o tempo passa, né? Como a gente valoriza determinadas coisas e determinadas situações que antes pareciam diferentes pra gente, né? Eu tenho só uma noticiazinha que eu estou produzindo um disco de uma cantora chamada Lia, que é muito amiga do Erasmo Roberto. Estou produzindo um disco dela com músicas do Erasmo Roberto. Vê a coincidência? Estou no auge da produção, a gente vai gravar no começo do ano que vem, mas essa é uma coisa que eu não ia nem confessar, porque nós estamos fazendo em segredo. Mas com essa partida do Erasmo, eu quero dizer aqui que nós estamos gravando esse disco, para não parecer que eu vou gravar o disco porque o Erasmo partiu, entende? Não, a gente já escolhemos as músicas e já estou fazendo os arranjos com ela. Que maravilhoso. Então, muito obrigada por falar aqui em primeira mão, Roberto. Primeiríssima mão. Nossa, muito obrigada pela confiança. A gente vai fazer questão de divulgar, sim. Bacana. Roberto, e além disso, né? Então, a partir disso que você está comentando, são muitos fãs ao longo da trajetória dele, né? Como você enxerga essa herança musical da Jovem Guarda para as novas gerações, da música, dessa linguagem? A Jovem Guarda passou a fazer parte do que a gente chama MPB. O MPB, onde a gente tira as barreiras, né? Ah, não pode isso, não pode isso. Pode tudo, pode tudo. Né? A música do Nordeste, música baiana, música de carnaval, tudo. E o Erasmo e o Roberto passaram, assim, aos pontos principais da MPB. Muita gente gravando. Eu me lembro que eu dei uma sugestão para Bethânia gravar um disco do Roberto Erasmo. E ela quase brigou comigo. Falei, eu sabia que você ia propor a coisa mais fácil, mais simples. Eu digo, não é mais fácil, mais simples, Bethânia. É que você sempre gravou nos seus discos, até aquela data, né? Em cada disco você gravava uma música deles. Então, por que não, de repente, fazer um projeto, você gravando Roberto Erasmo? E ela brigou comigo e saiu da companhia, mas quero dizer o seguinte, depois que ela saiu, um ano depois, ela gravou o disco do Roberto Erasmo, que foi o disco dela que mais vendeu, tá? Então, isso eu tenho a meu favor de ter indicado isso para ela e ela ter feito, e foi o disco mais vendido dela. E, Roberto, o último álbum do Erasmo foi lançado no começo desse ano, intitulado O Futuro Pertence à Jovem Guarda. O disco fechou a carreira com chave de ouro ao trazer releituras de composições da Jovem Guarda. Inclusive, há 5 dias, ele foi um dos premiados do Grammy Latino 2022, venceu na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa com esse álbum. Isso é mais um reconhecimento do trabalho dele, na tua opinião? Claro que sim, porque você está falando de uma América Latina toda, pegando até uma boa parte dos Estados Unidos, né? Que é essa música latina, porque nós somos latinos também. Essa música entra no sul dos Estados Unidos, entra em Miami, entra tudo, né? E eles foram muito gravados também por lá. E acho que foi principalmente um prêmio para ele, né? Um prêmio da partida para ele. Acho que ele levou uma coisa, imagina se isso fosse depois da partida, não seria tão bom quanto, como você fala, uns 4, 5 dias atrás, né? É um reconhecimento muito importante para a América Latina inteira. E você destaca algum dueto que ele tenha feito que você achou interessante, alguma coisa diferente, peculiar, ou alguma que realmente marcou a tua época? Muitas coisas. Eu estou separando o Roberto dessa, tá? Porque, tem um dueto com o Erasmo e Roberto, que a gente gravou lá na Polygram, Sentado à Beira do Caminho, né? Que foi muito legal, muito legal. Eu acho que abre o disco dele, o Erasmo Convida, né? Puxa, Elis gravou tanta coisa dele também. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Foi bacana, porque a Elis foi uma das primeiras, assim, da MPB que partiu para gravar eles. Quer dizer, teve coragem de gravar eles quando a gente ainda negava muito a música dele, né? A Nara é campeã. Nara foi campeã com esse E Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, né? Nara Leão, que era a própria musa da MPB, da Bossa Nova, né? Então são reconhecimentos de grandes artistas, de grandes cantores, né? E reconheceram, ainda bem que ele em vida, né? E muitos, você vê esse disco que eu vou lançar no começo do ano que vem, vai ser um disco que nós estamos acabando de escolher as músicas todas, mas por que uma Lia que na verdade ela chama Lia ou Lia, porque é Lia com H no final. Foi muito amiga deles, né? Muito amiga do Roberto também. É capaz até do Roberto participar de uma faixa desse disco. E o Erasmo a gente ia convidar.
Mas fica para outra, a gente vai se encontrar um dia e vai fazer essas parcerias, com toda certeza. Agora, a pessoa, né, Erasmo Carlos, tem alguma coisa que ao longo da trajetória dele, né, você conhecendo também nos bastidores, te chame a atenção? Primeiro, eu te falo, a gente era muito separado, né? A gente conhecia de música, encontrava e tal. Mas quando ele foi para a nossa gravadora, um dia veio um artista americano que veio fazer show aqui. Eu não tinha ligação muito grande com o Erasmo. Eu recebi uns convites, eram convites muito disputados, e eu falei assim, eu vou chamar o Erasmo. Tá aí, vou chamar o Erasmo. Quando eu convidei o Erasmo falou, eu não acredito, você está me convidando para ir com a Tarcísio. Você é diretor artístico de quase 50, 60 artistas, aí você me convida, cara. Eu digo, convido, Erasmo, porque eu acho que vai cair muito bem para você vai adorar, e eu acho que cai melhor do que muitos dos meus artistas. Aí ele ficou muito emocionado, eu peguei ele em casa, levei para assistir o artista, né? E depois ele falou assim, Roberto, podemos continuar conversando? Eu digo, podemos, você quer ir lá para casa? Aí foi para minha casa, aí varamos até 4 horas da manhã, tomamos todas, claro, né, juntos. Daí ficamos muito amigos, quer dizer, de uma coisa que eu não tinha premeditado, não tinha nada, eu aí descobri bem quem era o Erasmo Carlos, Erasmo Pessoa, né, que era um artista, músico eu conhecia, mas o Erasmo Pessoa foi uma coisa que me bateu muito legal. Eu digo, quanta coisa eu estava perdendo e não conhecer essa pessoa, né? E assim com muitas pessoas, a gente está bobeando, não conhece, né? Mas o Erasmo, graças a Deus, eu conheci. Eu cultivava orquídeas e aí ele sabia que ele gostava de orquídea. Aí pegava a orquídea, levava lá, plantava na casa dele e foi muito bom. Eu fiz um show no teatro ali em Copacabana. Mudou até o nome do teatro. Fiz um show, era um show meu que eu convidava artistas. Aí convidei Erasmo e Fernandinha Takai para fazer uma dupla assim. Aí foi demais. Eu acho que foi uma grande jovem guarda ali, sabe? Erasmo cantando muitas coisas dele, algumas coisas com o Roberto também, mas eu privilegiei muito as músicas dele. E a Fernandinha também, craque. Fernandinha Takai, craque, gostava muito da Jovem Guarda, né? E foi um show muito bonito, lotado. A gente gravou, mas a gente não conseguiu ainda licença para lançar. É coisa dos editores, das músicas, essa complicação. Mas eu acho que a gente vai conseguir lançar esse. Graças a Deus eu participei desse show com ele. Essa convivência que você teve mais tarde com ele, tardia, foi bastante importante, então, para você ver quem ele realmente era, né? Enfim, vocês terem essa relação. Essa fama de mal, essa coisa toda, era só uma mensagem? Você acha que isso era importante para a sociedade do momento? Como é que é a tua visão, fazendo essa leitura do passado? Eles tinham esses gimmicks, assim, né? Vários deles apelidavam o outro e tal. Fama de mal ficou mais forte do que os outros apelidos que eles tiveram, né? E mais nada, o Erasmo é um cara mais doce que tem. Olha, é de uma doçura fora do comum. Mas eu mesmo não tinha dúvida dessa doçura dele, né? Mas, graças a Deus, consegui me liberar dessa coisa. E o seguinte, eu acho que me ajudou muito na melhora de vida que eu tenho, tá? Foi um dos grandes conhecimentos e reconhecimentos, né? Porque uma coisa é conhecer, depois é reconhecer a pessoa sozinha. Não era no meio da Jovem Guarda, não era no meio de nada, era sozinho. Eu e ele na minha casa, minha mulher dormindo, todo mundo dormindo, meus filhos também, e a gente conversando e tomando todas. Foi bom demais. Recentemente a gente perdeu também a Gal Costa, outro grande nome da música brasileira, e que também era muito amiga do Erasmo. Inclusive tem uma canção de sucesso do Erasmo e do Roberto Carlos, que os dois, né, compuseram para ela. Meu nome é Gal. É Gal. Marco na vida de Gal, né? Quer dizer, Gal passou a vida toda cantando e sempre com canta meu nome é Gal, canta aí, né? E ela teve várias versões dessa música, inclusive agora durante os festejos que se fez com Gal. Eu falo festejo porque ela partiu, mas toda a imprensa, todo mundo festejou a Gal, sabe, a carreira dela. Foi uma coisa muito bonita, não ficou uma coisa para baixo, sabe, aquela coisa triste, eu não sei o que. Não, Gal partiu para outra, que está sendo bem recebida lá, certamente, pelo Tom Jobim, pelo Vinícius, por tanta gente boa. E nisso aparece muitas vezes, vocês passando essa gravação dela de
Meu Nome é Gal. Gravação não, na verdade, milhões de vezes que ela cantava. Então apareceu ela magrinha, apareceu ela mais gordinha, apareceu ela mais velha, ela mais moça, tudo cantando Meu Nome é Gal, e que tem umas notas agudas que só uma Gal Costa consegue fazer, né? É linda. Essa música, puxa, um presente que eles deram pra Gal, né? Fora do comum, puxa. Tomara que alguém faça. Meu nome é Menescal. Termina aqui essa edição do 15 Minutos. Eu agradeço demais a sua participação do músico brasileiro e também compositor Roberto Menescal. Olha, muito obrigado. É muito bom falar do Erasmo. Fiquei feliz, botei para fora uma coisa que estava aqui dentro, estava me atormentando. Graças a vocês eu botei para fora. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!